E a comunidade, então, Immanuel, né? Porque esse né? O indo estar dentro. Sim. Essa comunidade Immanuel, ela tem todos os estados de vida, como é que é? Quando eu falo estado de vidas, né? Então eu falo os casados, os solteiros, celibatários, os padres, as freiras, como é que está isso hoje? E qual que é o seu, né? Também. Hoje nós temos solteiros, celibatários e casados, né? Nós não temos ainda sacerdotes na comunidade. Ainda. Ainda, né? Mas foi um presente de Deus a gente também entender essa riqueza, né, dessas pessoas que um vai complementando o outro. É muito bonito isso, né? E eu, particularmente, diante de um bom tempo mesmo de discernimento, eu compreendi, né, o celibato na minha vida, né? Era algo que já também crescia dentro do meu coração, algo que Deus começou a mexer numa época em que eu estava fazendo um retiro chamado Tecendo Fio de Ouro. Da Aimee Nogueira, da Aimee Nogueira, comunidade né? Shalom. Era um retiro fechado no Shalom, Sim. uns 6, 7 dias eu acho de retiro, e chegou nessa parte aí do estado de vida, né? Só que eu namorava na época, né? Eu tinha assim, puxa, vou casar, vou ter 3 filhos e aquela vida pronta na minha cabeça, né? E aí quando chegou nesse retiro, eu comecei a entender outras coisas. E fiz o retiro, tudo, depois eu fui fazer uma visita na comunidade Shalom, e tinha uma mulher lá, a gente partilhando assim, tranquilamente, né? A partida mais louca da minha vida, assim, né? Porque ela chegou para mim e falou assim, você não percebe que o seu amor não é só para uma pessoa? Uau. Aí, aquilo dentro de mim, né? Tá louca, né? O que né? essa mulher está falando da minha vida? O que essa mulher está falando para mim, Jesus, né? E ali, diante dessa realidade, eu entrei em crise mesmo. Foi uma das brabas, né? Namorava na época. Namorava, né? E, enfim, o decorrer da história foi, de fato, compreender que não era aquilo que Deus queria. Era aquilo que eu queria, mas não era o que Deus queria. Entendi. Né? E terminamos namoro, tudo, e comecei esse processo mesmo de entender o que era isso, né? Conhecia... É fácil isso? Não, não é fácil. Porque me ajudou... às vezes a gente pensa, conversa, assim, a gente está contando uma história, mas a gente também não, muitas vezes passa despercebido, né? Porque você tinha planos, tinha sonhos. Sim. E não somente planos e sonhos, mas você já tinha uma pessoa envolvida, né, nesses planos e sonhos que você estava. E aí não foi fácil, né? O que me ajudou muito, padre, foi partilhar com pessoas que já eram celibatárias, né? Procurar entender esse amor, o indivíduo, esse amor esponsal, esse amor, né? Entender isso. E quando eu fui entendendo, quando eu fui lendo, né? Até mesmo a própria Teologia do Corpo depois que surgiu, tem um capítulo lá só sobre celibato, o Amadeu também, o celibato hoje, eu acho que é o nome do livro, que foi trazendo uma clareza, né? Encontros também que eu participei, né? Que foi me ajudando a entender esse caminho, né? De que de fato não era um amor para uma pessoa somente. E eu entendi isso vendo a minha própria história, né? De que eu sempre fui muito assim de todo mundo, né? Aquela pessoa que sempre não gostava assim de sempre enturmada, sempre ouvindo os outros, sempre amparando, sempre. E eu fui entendendo isso, né? Mas muito mais que isso, essa questão de uma solidão que eu tinha, mas que não era uma solidão negativa, era uma solidão necessária. Né? Onde eu vi uma luzinha vermelha, um sacrário, né? A gente já quer estar ali quietinho no nosso canto, escutando, ouvindo, lendo, conversando, né? E diante dessa realidade eu fui entendendo, não, é isso, né? Deus quer mais de mim, né? Ele não queria só o Fabiano, ele queria o Fabiano por inteiro, né? E aí eu estou nesse processo aí, graças a Deus. E é bonito você dizer, porque assim, a gente percebe quando a pessoa, por mais que ainda não tenha a plenitude da resposta, né? Mas a gente percebe quando a pessoa já deu a resposta e está se completando por ela. Eu vejo isso em você de uma forma muito clara, né? Esse amor por Deus em você é muito claro, né? Nós tivemos pouquíssimos contatos aqui, mas isso é muito perceptível. E não é que Deus é um Deus egoísta que não gosta de dividir o seu amor com ninguém. Pelo contrário. O amor celibatário é não ter ninguém para ser
para todos. Eu entendo, porque eu também sou celibatário, obviamente, mas eu entendo o celibato justamente por isso, porque a gente responde, né? Não é uma escolha, é uma resposta. Sim. Então a gente responde ao Senhor de uma forma livre, e precisa ser livre, né? Em não ter ninguém para poder ser para todo mundo. Isso é muito belo ver, né? E isso está muito claro no seu olhar, claro no jeito que você fala, principalmente nesse ponto agora que você tratou, você irradia realização, né? Eu até, quando falo muitas vezes do sim de Maria, né? Esse sim incondicional que ela deu, e mesmo sem entender como se dará isso, eu falo que não é sims que nós vamos dando ao longo da vida. Não, nós damos um sim que precisa fazer eco durante toda a nossa vida. Então esse sim de entrega a Deus é muito claro em você. E isso é muito belo, por quê? Porque você traz um carisma de fundação em que não é somente o seu carisma, e o seu estado de vida, né? Mas só Deus é capaz de fazer uma coisa dessa. Ele escolhe uma pessoa com as suas particularidades, com o seu estado de vida, capaz de fundar e entender, porque também tem a graça de estado, você é fundador, né? De entender um casal, de entender um jovem que quer se casar, de entender quando vierem os padres, né? De entender e acolher à luz do carisma, né? Como essa face de Cristo que se disponibiliza.